Bem-vindo à nossa aula dessa manhã de sábado, dia 4 de julho, um dia mais que especial, ao menos para mim, porque é o dia do meu aniversário de 23 anos. Também, curiosamente, é o dia da independência dos Estados Unidos, Independence Day. Então, enquanto nós aprendemos aqui, agora certamente os norte-americanos, os estadunidenses estão soltando fogos de artifícios, comemorando os anos de independência para a nação estadunidense. E para mim também é um dia de muita honra e muita felicidade. E eu não poderia estar fazendo outra coisa e não talvez teria um outro presente melhor do que estar fazendo aquilo que tem feito uma grande transformação em minha vida. E eu acredito também que naqueles que estão acompanhando aqui, que são os estudos compartilhados, que são as leituras dinâmicas, a mensagem sendo dividida, a mensagem sendo partilhada daquilo que tem transformado vidas. E hoje nós vamos falar, como você pode ver aqui, sobre 23 anos de aprendizados sobre a minha vida e também iremos dar sequência ao estudo de Provérbios com os capítulos 3 e 4. Vamos dar início então com o versículo 1 para a gente poder não perder muito tempo com o estudo de hoje. Versículo 1 de Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Vocês se recordam que enquanto nós viemos estudando o livro de Provérbios, nós aprendemos que a virtude principal daquilo que Salomão tenta trazer, inspirado pelo Espírito Santo, em seu livro, é a sabedoria. É uma vida de obediência, temor ao Senhor e reverência. Algo que eu tenho também buscado trazer em toda a minha vida, ao longo desses anos em que eu tive esse despertar para o conhecimento, para a sabedoria, é a importância da honra. Eu acho que talvez essa possa ser a primeira lição que nós podemos evidenciar aqui na aula de hoje. O princípio da honra. E nós entendemos que a honra, em primeiro lugar, nós precisamos honrar aquele que tem mais nos honrado, que é o próprio Deus, ele que nos honrou com o dom da vida, ele que nos concedeu o fôlego, a graça, o perdão, o amor, a misericórdia, tudo procedem dele. O apóstolo Tiago escreve em sua carta que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, de quem não há sombra de mudança nem variação. Então, a honra tem a ver com isso. Eu fiz o curso Método Dash do Thiago Brunet, e um dos princípios milenares contidos neste método, nesse treinamento, era o princípio da honra. Eu aprendo que a honra tem a ver com reconhecimento, com atribuição, com gratidão, com dar àquela pessoa a glória que lhe é devida. Então é impossível nós começarmos um ano, no meu caso, né, começar um novo ano de vida, começar um novo ciclo, sem antes trazer aquele que merece a honra, que é o próprio Deus. Em segundo lugar, existe a honra àqueles que têm nos ajudado. Por exemplo, a honra àqueles que têm nos ensinado, a honra àqueles que têm aberto portas para nós em nossa vida, a honra também, nesse caso, como nós vimos aqui no versículo 1, a honra aos pais, porque é um princípio bíblico também. Paulo fala em Efésios que é o primeiro mandamento com promessa, o princípio da honra aos pais e mães, ao pai e mãe, porque neste caso nós teremos longevidade e teremos dias aumentados, né, de bênçãos de acordo com a nossa obediência aos nossos pais. Portanto, nós vemos que o princípio da honra é essencial, e é com ele que Salomão inicia no capítulo 3 de Provérbios, e também é com ele que eu decido iniciar esta aula sobre aprendizados que tem mudado a minha vida. Salomão continua dizendo que ele deveria, de forma metafórica, né, guardar o ensino, a instrução, o aprendizado que ele havia recebido do seu pai na tábua do seu coração. E deveria amarrá-los ao seu pescoço de forma metafórica para não se esquecer. Porque aquilo que nós temos de coisa mais relevante, nós precisamos deixar conosco, não é verdade? Eu gosto de trazer comigo algumas pulseiras que remetem lembranças, remetem mensagens que são importantes para mim. Por exemplo, uma pulseira que eu carrego muito é essa daqui, que é com o nome da minha mãe, Miss Lane. E, curiosamente, né, infelizmente, né, este ano também, há 3 anos, né, eu comemoro todo o meu aniversário de 23 anos, quanto também o falecimento da minha mãe, que sofreu um acidente há 3 anos. Então, eu carregar comigo o nome da minha mãe é uma forma de, assim como Salomão ouviu do seu pai, amarrar consigo, na tábua do seu coração, aquilo que era mais
mais importante. É claro que minha mãe não está presente aqui comigo, é claro que não é nada místico, mas é uma forma de lembrar, trazer à memória aquilo que me dá esperança, de trazer vivo comigo o legado dela, o legado de uma mulher de fé, uma mulher de sabedoria, uma mulher que abriu um caminho para aquilo que eu tenho vivido nos dias de hoje. Salomão entende isso e a conclusão que ele traz no versículo 4 é que quando nós honramos, quando nós cumprimos princípios, a bênção que nós recebemos da sabedoria é encontrar favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Eu me recordo, enquanto eu leio isso, da vida de Noé. É dito que Noé era um homem que andou com Deus. Duas pessoas apenas na Bíblia, no texto bíblico, são descritos que andaram com Deus. Primeiramente foi Enoque, que andou 365 anos com o Senhor e depois foi arrebatado, ninguém mais pôde ver porque ele foi levado para junto ao Senhor. E também Noé. Noé achou graça, ele teve aquilo que no hebraico, né, é o Hesed, esse amor grande, essa virtude, essa misericórdia que Deus decidiu achar em Noé. É claro que isso não era mérito algum de Noé, não era obra alguma de Noé, era apenas a graça divina dele, de Deus, exercida, aplicada, executada em Noé, mas que também nos mostra a importância de nós reconhecermos em nós o dom gratuito da vida eterna que Deus estabelece em nós e que também nós assim podemos alcançar o favor e a boa compreensão. Primeiramente, diante de Deus, que é mais importante, a honra ao Senhor, aquilo que nós entregamos a Ele, e depois diante das outras pessoas. E também é impossível eu ler esse texto sem lembrar a história de Davi. Davi honrou em primeiro lugar, né, a priori, em primeira instância, ao Senhor, porque ele não feriu o ungido do Senhor, né, porque ele não quebrou princípios, porque ele permaneceu no processo até que a promessa que ele tinha do reino viesse a ser estabelecida, e por isso ele alcançou primeiramente a graça divina, porque ele decidiu guardar consigo a melhor parte, que era a presença de Deus. E depois era inevitável que ele também viesse a alcançar a boa compreensão, o favor diante das pessoas que reconheceram em Davi uma figura de governo, uma pessoa, um governante, e assim ele poderia também estabelecer o seu propósito. Continuemos então no versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Aqui, o segundo princípio que eu posso trazer aqui é a respeito da confiança. A confiança, aliás, foi o tema que nós falamos na aula passada sobre o livro de Salmos, nos capítulos 4 a 7 de Salmos, quando nós vemos que confiar tem a fé tem a ver com a confiança, né? A gente tende a colocar a fé como algo místico, como algo a ver com religião, mas nada disso. A fé, de acordo com o texto bíblico, é atribuir confiança, é depositar fidelidade em alguém que é superior, alguém que não muda, que nesse caso é o próprio Senhor. Salomão vai dizer aqui no versículo 5 um princípio chave a respeito de confiança que nós precisamos nos atentar no dia de hoje. É não confiar no seu próprio entendimento. É saber que você não sabe todas as coisas. É confiar primeiramente em Deus e entender que você não é capaz de saber tudo. Deus, que é a fonte de todo bem, a fonte de toda sabedoria, Ele sim é dono de tudo saber. E dele procedem as informações, dele procedem os conhecimentos que nós podemos acessar. Mas, como eu falei no vídeo passado, né, de Provérbios, a sabedoria, o primeiro passo, né, um dos primeiros passos para nós entrarmos nesse caminho da vida com maior consciência é reconhecer que nós não temos nada de saber e, assim, estarmos dispostos a ouvir e aprender, crescer em virtude e em graça. É reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos, como fala aqui no versículo 6, porque assim Ele vai endireitar as nossas veredas, é entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Mais uma vez, trazendo aqui o princípio da honra, é saber que quando nós cumprimos princípios, quando nós honramos ao Senhor, também nós recebemos a honra dele. É ter a humildade de confiar e entender que nós não somos super-homens, nós não somos talvez super-mulheres, você que está assistindo aqui, você não é tudo isso. Você é alguém que é carente da graça de Deus, você é alguém que precisa, você foi feito para depender do Senhor, e uma vida de autonomia em relação a Deus é uma vida de morte.
Então é preciso nós cumprirmos esse princípio que Salomão nos ensina aqui, de honrar o Senhor com os nossos bens, honrá-lo com também nossos recursos, como o tempo, como nós estamos fazendo aqui, como a nossa intelectualidade, com a nossa energia, com o nosso esforço, com os nossos primeiros momentos do dia, entregar ao Senhor, porque Ele sim é digno de receber o nosso melhor. E aqui no versículo 11, Salomão vai continuar falando sobre as instruções que o seu pai, Davi, havia passado para ele, que é: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. A terceira lição que eu posso citar aqui, desses 23 anos de aprendizado, é sobre a disciplina. E mais uma vez, o princípio da disciplina estava presente no método Destiny, e eu lembro que a disciplina não tem a ver, nesse caso, dentro da linguagem de provérbios, não é a disciplina que nós costumamos falar no cotidiano, a pessoa que acorda cedo, que faz aquilo que deve ser feito. E sim, essa é uma boa acepção da disciplina, mas para Salomão, a disciplina tem a ver com você ser disciplinado, com você ser repreendido. É ter um coração aprendível, na verdade um coração ensinável, aprendível nem sei se existe, né? Um coração disposto a aprender, a ser ensinado mediante a repreensão, mediante a disciplina. Em Hebreus, capítulo 12, tem uma passagem que vai dizer que nenhuma repreensão, nenhuma disciplina é boa num ato. Nenhum filho gosta de ser repreendido pelo seu pai, mas depois, futuramente, quando olhar em retrospecto, o filho vai saber que a disciplina que seu pai fez, a repreensão que ele aplicou em sua infantilidade, em sua juventude, foi necessária para que ele pudesse formar o caráter maduro de uma pessoa adulta. A disciplina, portanto, é o ato de você ser repreendido, de você ser amoldado, né, aperfeiçoado, você ser cada vez mais aparar as arestas, retirar aquilo que não de fato é seu, e assim você poder despertar, você poder cumprir e expandir, explorar todo o potencial que existe em você. Porque se nós somos criaturas de um Deus infinito, também nós carregamos conosco a essência do infinito. A infinitude que só é presente em Deus pode ser também expressa em nós, mediante uma vida de relacionamento com o Eterno. Versículo 13. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece a vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas suas veredas são paz. Ela é a árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são os que a retêm. Vocês se recordam que eu falei no vídeo passado da aula de provérbios que buscar a sabedoria no lugar da prata, buscar o saber, a instrução, o ensino, o entendimento ao invés do ouro é uma ação mais sábia, porque você está buscando a raiz ao invés do fruto. Porque se você não buscar primeiramente a sabedoria, do que adianta você ter toneladas e rios de dinheiro? Porque você não vai saber como administrar. Por isso que aqui quando Salomão fala feliz é aquele que acha sabedoria, ele está trazendo uma bem-aventurança, talvez. Assim como Jesus trouxe as bem-aventuranças em Mateus e Lucas também, aqui parece que Salomão vai dizer bem-aventurado, feliz é aquele que alcança a sabedoria. E esta também é a quarta joia, é a quarta preciosidade que nós podemos citar aqui, o valor da sabedoria. A sabedoria, mais uma vez, eu sempre ressalto, né, porque a repetição leva à assimilação. A sabedoria para os hebreus não era apenas um saber filosófico, um saber idealista, de acordo com aquilo que Platão e Sócrates estabeleceram, mas era uma sabedoria, um conhecimento de forma sobretudo de forma prática, uma vida alinhada à justiça, uma vida como também vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, é uma vida em reverência a Deus, uma vida alinhada aos seus preceitos, uma vida que reconhece a Deus em todos os seus caminhos, sabendo que Ele vai endireitar as veredas daqueles que o reconhecem. É buscar, portanto, a raiz, buscar a origem das riquezas, buscar as raízes da vida de honra, da vida de paz que está presente na vida sábia, na vida que cultiva o saber, que cultiva a instrução e o conhecimento. E a finalização, né, dessa bênção é que ela é uma árvore de vida para os que a alcançam. Assim como existia a árvore no Éden, que simbolizava a plenitude de vida,
também quando nós buscamos uma vida em Deus, uma vida em sabedoria, também nós temos a plenitude de Deus no próprio Jesus, que é Deus encarnado. No versículo 19 ele continua: o Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Ao ler isso, eu te pergunto, se até Deus, o soberano, o todo-poderoso, utilizou da sabedoria para fazer a criação, para criar a terra, para lançar os fundamentos do mundo, por que nós não estamos usando a sabedoria para o nosso dia a dia? Não é verdade? Portanto, nós vemos aqui que a sabedoria nos traz o quinto aprendizado, que é o planejamento. O Senhor, quando criou o mundo em 6 dias, de acordo com o relato de Gênesis, certamente ele planejou, ele arquitetou em sua mente, depois proclamou com suas palavras e tudo se fez. O agir de Deus realizou tudo aquilo que nós estamos vendo agora. Portanto, quando nós buscamos uma vida de sabedoria, uma vida de conhecimento, de instrução, é inevitável que nós venhamos também a planejar, a colocar planos, metas, alvos, objetivos para aquilo que nós estamos realizando. Hoje eu estou cumprindo um novo ano de vida. E certamente, ao virar este calendário, é claro que não tem nada mágico em virar mais um ano, mas é claro que isso também são marcos, né, para a nossa vida. Então, ao iniciar uma nova jornada, um novo ciclo, eu tenho diversos planos, planejamentos que eu estou buscando e almejando, que podem me colocar mais próximo do meu objetivo e propósito principal. Portanto, que ter a sabedoria no estabelecimento de metas e também em dividir em tarefas, passo a passo, para cada vez mais estarmos mais próximos de quem nós queremos ser, é um sinal, uma evidência de um coração sábio. Versículo 21. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Enquanto eu leio esse versículo 25, eu me recordo do Salmo 91, que vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Uma das promessas, uma das bênçãos daqueles que se protegem em Deus é que não vai temer o temor noturno, nem a peste que assola durante o dia. A sexta lição que eu posso dizer aqui é sobre a proteção presente na vida daqueles que se escondem em Deus. Deus, como um pai, vai trazer a guarda para os seus filhos. Também está escrito que o guarda de Israel não dorme, nem dormita o Senhor, né, para o seu povo. Portanto, quando nós buscamos isso, uma vida de total submissão, de se submeter à missão, ao bom propósito, à vontade eterna, soberana de Deus, nós estamos protegidos. Não existe nenhum lugar mais protegido do que o centro da vontade de Deus. E notem, e aqui também pode ter um trocadilho, com uma letra miúda neste contrato. Não necessariamente quer dizer que se você está na vontade de Deus, você não irá sofrer, porque muitas vezes o sofrimento é inevitável para um mundo que está em pecado. Jesus vai dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas ele traz uma conclusão: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque se Jesus venceu o mundo quando ele se submeteu à vontade de Deus, quando ele aprendeu a obediência pelo sofrimento, o livro de Hebreus vai dizer isso, também nós entendemos que nós podemos vencer o mundo a partir do momento em que nós nos escondemos em Deus e estamos em sua vontade. Lembrando que a proteção de Deus não quer dizer que nós não viemos a sofrer. É claro que é inevitável que nós venhamos sofrer, mas a proteção de Deus tem a ver com você estar guardado para cumprir o seu propósito. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o último dia. Versículo 27. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam. Estando em sua mão, podeis fazê-lo. Não diga o seu próximo: vá e volte mais tarde. Amanhã eu teria algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém, se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, não siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas os retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Aqui só nessas
desse versículo, né, do versículo 27 ao 35, nós teríamos assuntos para várias aulas, mas a gente tem que resumir um pouco do conteúdo, né? E aquilo que eu posso citar que são lições, né? São pérolas que podem ser mais praticadas no nosso dia a dia, que eu consigo dizer agora de forma mais incisiva. O primeiro princípio é o princípio do amor, porque é isso que vai dizer aqui no versículo 27. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam. Certamente Paulo deve ter citado isso em Romanos, ao dizer que nós não devemos pagar o mal com o bem, mas vencer o mal com o bem, né? Praticar o bem. Se o nosso inimigo tiver sede, nós darmos sede a ele. Se tiver fome, dar de comer, porque assim nós iremos amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Também isso é uma passagem de Provérbios que está um pouco mais para frente. Então, o amor ágape, o amor incondicional, o amor do próprio Deus em pessoa que é derramado no nosso coração e que nós devemos também expressar em nossa vida. Entender que você um ditado popular, né? Se você não vive para servir, você não serve para viver. A vida só tem sentido realmente quando nós servimos ao outro, quando nós entendemos que a nossa vida não pode esgotar em nós mesmos, mas precisa ser como um riacho que vai transbordar e não apenas uma cisterna que vai reter águas consigo mesmos, para si mesmo, para si próprio, mas vai ser algo que vai servir a bondade nos outros. É isso que eu estou fazendo aqui, ao longo dessas aulas. Eu não estou retendo conhecimento, a sabedoria que eu tenho apenas para mim mesmo, mas eu estou buscando também difundir, compartilhar tudo aquilo que eu tenho, para que outras pessoas também possam ser edificadas e aumentarem a sua virtude. É inevitável também que quando eu compartilho, eu também venho a crescer. Quando eu dou, eu acabo recebendo também, porque eu sou a primeira pessoa que estou me alimentando das minhas palavras. E aí também, quando nós plantamos o bem, nós iremos certamente colher o bem em um dia eventual, no futuro. O segundo princípio que nós podemos aprender aqui nessa passagem lida é sobre a humildade, versículo 34. Certamente ele, o Senhor, zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. O Senhor rejeita o soberbo, mas concede graça, concede esse amor, esse hesed, essa misericórdia, a bondade aos humildes. A humildade, gente, é o princípio talvez basilar, fundamental da sabedoria. Porque eu falei isso no vídeo passado, né, que o contrário da humildade é o orgulho, é a altivez, é pensar mais de si próprio, ou pensar muito também em si mesmo. E isso estabelece um teto em sua vida. Porque se você pensou que você eu sou isso, então agora você não pode subir mais do que isso, porque você já estabeleceu um lugar para o seu crescimento máximo, mesmo que você não esteja realmente com toda essa bola, né? Mas quando você se coloca abaixo, quando você entende que você não é nada, você tem muito lugar para crescer ainda, então você, como o Buzz Lightyear, o personagem da animação da Story, você pode ir ao infinito e além, porque a humildade não tem fim. A humildade não estabelece tetos, ela na verdade nos impulsiona, nos catapulta para o próximo nível, quando nós entendemos que corações humildes podem trazer o crescimento, não para nós mesmos, mas o crescimento em virtude que pode ser transbordado na vida dos outros. Passemos para o capítulo 4, versículo 1, está escrito: Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandone meu ensino. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde meus mandamentos, e você viverá. Adquira sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Você já parou para pensar que todos os dias pessoas tomam decisões erradas? Na verdade, todos os dias pessoas têm que tomar muitas decisões. É inevitável que decisões erradas venham a ser tomadas. E a receita para nós podermos blindar o nosso coração contra decisões ruins é a sabedoria, é a prudência, é o raciocínio, é calcular o peso das nossas decisões. Quando eu me preparava para dar essa aula, eu estava lendo o livro
Salomão, o homem mais rico que existiu, do Stephen Scott. E algo que foi muito nítido ao ler é que durante a sua história de vida, né, do Stephen Scott, ele foi alguém que descumpriu, quebrou muitos princípios. Ele era alguém que não cumpria o princípio da honra, que não era diligente, alguém que tinha relacionamentos ruins, que não cultivava a boa comunicação. E a partir da experiência dele, eu não precisei cometer os mesmos erros para saber que, olha, aqui não é o lugar que eu quero estar. Eu posso construir a minha vida entendendo que o erro que Stephen Scott cometeu não precisa ser cometido por mim. E eu posso evitar cair nesses erros e, assim, viver uma vida de menos erros. É claro que é impossível você viver uma vida de total blindagem contra qualquer tipo de erro, mas quando nós aprendemos com a experiência dos outros, nós crescemos em virtude. E essa, aliás, é a 9ª lição do dia de hoje, que é aprender com as experiências, principalmente dos outros. Aprendizado com experiências. Existe também um ditado popular, né, que o inteligente aprende com seus próprios erros. O tolo não aprende com erro nenhum. E o sábio aprende com os erros dos outros. Quando nós cumprimos esse princípio que Salomão ouviu do seu pai, de estar atento ao entendimento, ouvir a instrução do seu pai, guardar a sabedoria, adquirir a sabedoria, entender que ela é a coisa principal. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o que, gente? Estamos adquirindo experiências. Como pode um menino tornar puro o seu caminho? Isso é o Salmo 119, guardando o mandamento do Senhor. Como pode uma criança, talvez um adulto, um adolescente, ou um jovem como eu, de 23 anos, ter a experiência de uma pessoa com o dobro da minha idade, de 46 anos, por exemplo, estudando? Na virada de ontem para hoje, eu estava lendo esse livro, né? O que se come no céu, da Maíra Card. Eu não conhecia a Maíra, eu acompanhava muito o conteúdo do Thiago Nigo, né, há 3, 4 anos, quando eu estava estudando muito, estava iniciando no mundo dos investimentos, e depois que ele comunicou, né, no seu casamento com a Maíra, eu pude também agora ler um pouco da história dela e aprender a partir do olhar da Maíra Card como ela entende o mundo, que é uma grande referência no empreendedorismo feminino, na questão da nutrição, na questão da vida saudável. Eu pude aprender com a experiência da Maíra como ter uma vida de sucesso. Eu não precisei cometer os mesmos erros da Maíra. Eu não precisei cometer também os mesmos erros que o Steve Scott cometeu. A partir das experiências, a partir dessa coleção, desse ato de juntar para mim experiências, eu posso, de fato, construir uma vida, fundamentar, alicerçar uma vida com maior entendimento e maior inteligência. Aprenda com as experiências dos outros e depois com as suas próprias experiências. Continuemos no versículo 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho. Não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. A 10ª lição que nós podemos trazer a partir da aula de hoje é sobre a justiça. E a justiça que não é o conceito platônico de dar a cada um aquilo que lhe é devido ou aquilo que é seu, mas é a justiça divina, a justiça conforme está estabelecido na lei, no texto bíblico, que é a justiça de viver de acordo com os desígnios, os decretos divinos, os decretos eternos. Salomão vai dizer aqui, de acordo com o que seu pai havia trazido, que se ele guardasse as palavras, se ele ouvisse a instrução, a Torá, a lei, aquilo que o pai dele havia dado para ele se alimentar de forma espiritual, emocional, ele teria anos de vida multiplicados. Também essa mesma bênção presente aqui, neste livro também está presente a nós. Quando nós praticamos princípios, mais uma vez, eu estou vendo aqui o livro da Maíra, eu estou me recordando algumas coisas, né? Alguns princípios que ela foi citando no seu livro. A alimentação, aquilo que nós nos nutrimos, não é apenas a alimentação física. É claro que é uma alimentação principal, né? Mas também nós nos alimentamos com aquilo que nós falamos, com as palavras que nós decretamos, sejam palavras de bênção ou de maldição, sejam os pensamentos que nós estamos alicerçando.
também, nós nos alimentamos a partir do nosso ouvido. O que nós estamos deixando entrar no nosso coração, as coisas que nós estamos ouvindo, aquilo que nos conecta à janela da alma e também com o nosso olhar, aquilo que são os pontos de contato, né? São as formas com que nós podemos interpretar o mundo. Aquilo que nós vemos, o modo com que nós interpretamos a realidade também vai determinar muito os nossos resultados. Salomão vai dizer aqui então que a justiça é essencial porque é você evitar o caminho dos pecadores, é não negociar princípios, não negligenciar aquilo que é principal, que é a sua justiça. Aqui no versículo 18 talvez é a culminação, o ponto ápice da vida justa, que é a passagem de que a vereda do justo é como a luz da aurora, do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia, claro, até ser dia perfeito. Quando nós vivemos uma vida de cada vez mais próximo de Deus, nós também estamos sendo como essa luz que a cada dia mais estamos sentindo que a luz do Senhor resplandece em nós e nós estamos mais próximos do dia perfeito, que é o dia da consumação de todas as coisas. A última passagem que nós iremos ler de Provérbios hoje é o do versículo 20 ao 27, que está escrito: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem de seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra, e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios, que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Os últimos 2 aprendizados que nós iremos abordar no dia de hoje, completando então 12 lições de vida a partir do livro de Provérbios, capítulo 3 e 4, aplicando também para a minha própria vida, aquilo que eu tenho aprendido em mim mesmo. O primeiro é sobre a guarda do nosso coração, que hoje em dia vai ser descrito como a inteligência emocional. E o versículo-chave para isso, para esse entendimento, é o versículo 23, que nós vemos aqui. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. É claro que aqui ele não estava falando apenas do coração do órgão que bombeia sangue, que é importante sim, né? Você ter uma boa alimentação, você ter um sono bom, você se alimentar de forma nutritiva, você se hidratar, você realizar exercício, você se movimentar constantemente. Mas aqui ele estava falando de forma metafórica, né? O coração como a sede das emoções. Salomão vai justificar o seu argumento, dizendo que nós devemos guardar o nosso coração acima de todas as coisas, porque dele procede as fontes da vida. Jesus vai dizer que não é aquilo que entra, na verdade, isso, que não é aquilo que entra no coração do homem que o torna impuro, mas aquilo que sai, porque é do coração do homem, do seu interior, que procedem as coisas ruins. É do nosso interior. Se o nosso coração estiver mal, se nossos olhos ainda estiverem ruins, todo o nosso corpo estará ruim. Se nós temos cultivado no nosso coração sentimentos bons, afeições positivas, aquilo que nos eleva como seres humanos, então, certamente, nós teremos uma vida de paz, uma vida de maior elevação espiritual. Todavia, o contrário também é verdadeiro. Se nós alimentamos o nosso interior, sentimentos ruins, afeições, amarguras, mágoas, isso também vai ser evidenciado em nossas palavras e também em nossas ações. Por isso que a inteligência emocional, o autoconhecimento, a autoconsciência são pilares de uma vida com sabedoria. E o 12º, portanto, princípio que nós aprendemos aqui é o princípio da clareza de propósito, ou talvez a identificação do propósito de vida. E onde que nós vemos isso, gente? Versículo 27, que é o último que nós vemos aqui. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. Quando nós sabemos que nós não viemos ao mundo a passeio, quando nós temos uma missão para ser realizada aqui, uma vocação para ser cumprida, um chamado a ser estabelecido, nós não iremos nos inclinar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos um único alvo e nós iremos buscá-lo. Entenda qual é o seu propósito e conheça qual é a sua identidade realmente, para que assim você não venha a talvez ouvir aquilo que outras pessoas vêm dizer, você não venha a viver de acordo com as expectativas de outras pessoas, mas você possa viver de acordo com aquilo que está escrito, com aquilo que o próprio Deus diz sobre você. E com esses 12 princípios, nós iremos concluir a aula de hoje dos 2 capítulos de Provérbios.
capítulo 3 e capítulo 4 de hoje, a edição comemorativa, a aula celebrativa do meu 23º aniversário. Vamos relembrar cada um dos princípios que foram falados aqui, o princípio da honra, a honra a Deus, a honra aos nossos pais e àqueles que nos ajudam, a confiança no Senhor, o ato de depositar a nossa fé e fidelidade a Deus. A terceira é a disciplina, o coração ensinável daquele que sabe que deve ser repreendido para que possa alcançar o crescimento. O quarto é a sabedoria, buscar sabedoria como a coisa principal, é entender que a vida que é alicerçada em sabedoria é uma vida de maior eficácia e de maior influência. Em quinto lugar, existe o planejamento, colocar no papel, ou talvez colocar em sua mente, né, quais são os seus planos, seus objetivos, as suas metas, aquilo que você sabe que você precisa realizar. E com a sabedoria que você possui de Deus, a sabedoria que é essa iluminação divina que você irá cumprir. Em sexto lugar, existe a proteção, que é a bênção de você estar escondido em Deus, você está em um relacionamento contínuo com o Senhor, você é protegido. Em sétimo lugar, existe o amor, a prática da bondade, da misericórdia, da compaixão com o próximo. Em oitavo, é a humildade. Você se lembra que a passagem-chave da humildade é: Deus rejeita os soberbos, mas concede graça aos humildes. Que nós sejamos pessoas agraciadas, pessoas humildes. Em nono lugar, nós aprendemos sobre o aprendizado com as experiências dos outros. Você não precisa quebrar a cara como os outros, errar no mesmo modo que os outros. Você precisa ler biografias, você precisa ouvir os conselhos, a instrução de pessoas mais sábias que você. Certamente você já irá crescer em sabedoria, em experiência, apenas ouvindo o relato de vida do outro. Em décimo lugar, nós aprendemos sobre a justiça, que é a vida alinhada com os princípios de Deus, alinhada com aquilo que Deus decide para nós, os desígnios e decretos eternos do Senhor. E o penúltimo princípio é o da inteligência emocional, de guardar o nosso coração, de entender que do nosso interior procedem fontes de vida ou talvez fontes de morte, dependendo de como nós estamos cultivando o nosso interior. E por último, mas não menos importante, entenda, conheça, tenha claro o seu propósito de vida, a sua identidade, qual é a missão que você veio realizar nesse mundo, para que assim você possa ter mais clareza em sua vida. Para concluir a aula de hoje, minha edição de número 23, né, no 23º ano, gostaria de fazer uma breve oração. Se você pode, feche seus olhos comigo e vamos orar. Pai, nós te damos graças. Eu sou grato pelo meu aniversário de 23 anos, eu sou grato porque o Senhor tem falado conosco através de sua palavra, o Senhor tem ministrado no nosso coração sobre como ter uma vida sábia, uma vida alinhada, alicerçada em princípios. Senhor, que cada uma das lições que foram faladas aqui possam ganhar vida no nosso coração, que não seja apenas um conteúdo para encher nossa mente de informações, mas que seja, na verdade, uma aula prática, que nós possamos viver cada um dos princípios aqui falados, para assim termos uma vida mais parecida com aquilo que o Senhor deseja para nós. Eu te dou graças pelo meu aniversário de 23 anos, que o Senhor possa continuar se revelando e se manifestando a nós, para que tenhamos uma clareza de propósito maior, e assim cumprir a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós abençoamos cada um dos que ouvem essa aula, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tenha um bom dia.